Então, vamos lá, pessoal. Boa noite novamente para todo mundo. Tá? Eu tô voltando só um pouquinho, né, da nossa aula de ontem, que hoje a gente vai começar, então, a falar sobre a assistência farmacêutica, né, no controle do estoque. Então, eu tô voltando só um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre a assistência farmacêutica, voltar um pouquinho no conceito. Então, o conceito da assistência farmacêutica, ele fala que ela é um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Pode ser individual ou pode ser feita de forma coletiva. Ela tem o medicamento como insumo essencial e toda assistência farmacêutica, ela visa o acesso e o uso racional dos medicamentos. Tá? Essa definição está presente na Resolução 338 do Conselho Nacional de Saúde. Como a gente já falou ontem, vocês já viram também, nós temos o ciclo da assistência farmacêutica. O ciclo da assistência farmacêutica, ele começa, né, na verdade, pelo processo de seleção de medicamentos, vai para a programação, para a produção, aquisição, armazenamento, distribuição e na dispensação. Quando chega na dispensação de medicamentos, abre um novo ciclo, que é exatamente sobre o cuidado farmacêutico. Que daí nessa parte da dispensação é onde nós temos o contato direto, né, com o paciente. E de certa forma é onde a gente consegue ver mais claro a assistência farmacêutica, que é onde a gente está diretamente em contato, seja com um cliente numa farmácia, numa drogaria, seja num usuário do serviço, numa unidade de dispensação do SUS, tá? Seja no paciente, quando ele está dentro de um hospital. Então, essa parte da dispensação, que eu acho que a maior parte de vocês tem bem claro, né, esse processo da assistência farmacêutica na cabeça. E a dispensação, como a gente falou ontem, ela envolve alguns cuidados, que é o segmento farmacoterapêutico, que é acompanhar, né, o paciente com as suas receitas. Tem também a orientação farmacêutica, que é um pouquinho mais rápido do que o segmento farmacoterapêutico. Na hora que você vai estar dispensando o medicamento, você já passa algum tipo de orientação referente aos medicamentos que a pessoa está tomando. E depois tem também as ações educativas. O que eu posso falar nas ações educativas? Olha, já que o senhor tem diabetes, procura fazer, né, exercícios físicos, falar também sobre a alimentação, daquilo que a gente falou ontem. A pessoa tem vontade de comer um doce, né, porque diabéticos normalmente eles adoram doce. Não precisa comer o doce às 10 horas da manhã ou às 3 horas da tarde. Né? Aliás, não precisa ficar sem comer o doce. Mas tem que evitar de comer esse doce, vamos supor, às 10 horas da manhã, às 3, 4 horas da tarde. Come esse doce depois do almoço ou depois do jantar. Tá? Essa é uma orientação bem bacana que a gente pode passar. Por quê? Porque através dessa orientação, a pessoa ela não vai ficar sem o doce, tá? Ela vai comer o doce, né? E você está evitando também dessa pessoa comer o doce em horários que a gente pode falar que são horários que a curva glicêmica da pessoa vai subir muito. Por quê? Porque ela está em jejum. Tá? Então, às 10 horas da manhã, ela já tomou o café, então tá bem entre, né, o horário do café da manhã e o almoço. O que acontece? A curva glicêmica da pessoa tá baixa, né? Porque ela tá praticamente em jejum, né? Não tá em jejum, mas ela tem pouco alimento no corpo dela. Então, se ela come um doce, a glicose vai parar lá em cima. Depois do almoço ou depois do jantar, ela já consumiu, né, algum alimento salgado, ela já consumiu alguma coisa. Então, o estômago dela já tem algum alimento sendo processado. Então, essa curva glicêmica, essa taxa de glicose não vai subir tão rápido como subiria se ela tivesse comendo alguma coisa no horário que ela está com o estômago não tão cheio, tá? Como às 10 horas da manhã, 3, 4 horas da tarde, que seja. Mas como a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte das etapas da assistência farmacêutica aplicadas ao controle do estoque,
nós vamos nos basear principalmente na parte da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Tá? Farmacovigilância faz parte da assistência farmacêutica, mas ela não está aplicada ao controle do estoque. A farmacovigilância é uma área, né, que a gente já comentou em outras aulas, né, inclusive no ano passado a gente falou, né, um pouquinho sobre essa parte de farmacovigilância, tecnovigilância, né, e a farmacovigilância ela é uma área importantíssima da assistência farmacêutica, né, e como a gente já falou no passado, no Brasil praticamente nós não temos essa farmacovigilância. Se a gente tivesse a farmacovigilância, muitos medicamentos que estão aí no mercado provavelmente não estariam mais. Então, é muito importante a gente orientar as pessoas, né, durante esse processo dessa ação educativa. Se a pessoa tiver algum efeito colateral, alguma reação adversa referente ao medicamento que ela está tomando, que ela começou a tomar, é interessante que ela avise na farmácia isso. Por quê? Se ela avisar na farmácia, nós conseguimos entrar em contato com a vigilância sanitária e passar essas informações, né? Porque os medicamentos continuam aqui no Brasil, né? Alguns medicamentos, por exemplo, dipirona, no Brasil é campeão de venda como analgésico a dipirona. Se a gente for pegar Estados Unidos e Europa, eles aboliram, tá? Não existe mais. Por quê? Devido aos efeitos colaterais das reações adversas. Mas como aqui no Brasil nós não temos uma farmacovigilância tão eficaz, esses medicamentos continuam disponibilizados ainda. E quando a gente fala na assistência farmacêutica, todo esse ciclo ele tem que funcionar como uma engrenagem. Tá? Tudo tem que funcionar bonitinho, tem que funcionar junto. Por quê? Se alguma coisa funcionar diferente ou parar de funcionar, o que vai acontecer? Vai travar tudo isso daqui. Tá? E travando tudo, a gente não consegue fazer a nossa assistência farmacêutica de forma interessante, né? De uma forma legal. Tá? Por exemplo, se na hora de adquirir uma medicação, tá? Um hospital, por exemplo, não tem dinheiro para comprar medicação, e aí? O que vai acontecer? Vai travar tudo. Por quê? Não vai ter medicamento para armazenar, não vai conseguir distribuir esses medicamentos para os pacientes, né? Não vai distribuir medicamentos para a enfermaria, para o setor, não vai fazer dispensação desses medicamentos, enfim, vai travar tudo. Tá? Então, agora a gente vai começar a falar desse primeiro item, então, que está aqui descrito nas etapas de assistência farmacêutica, que é o processo de seleção de medicamentos. Aí vem a pergunta, né? O que é a seleção de medicamentos? Quantos medicamentos existem disponíveis no mercado? Gente, a quantidade é imensa. Se a gente for pensar em princípios ativos, nós temos mais de 5.000 princípios ativos presentes no mercado. Tá? Quando a gente fala em princípio ativo, é dipirona, paracetamol, diclofenaco, captopril, né, metildopa, que é o nome do princípio ativo de um medicamento. Se a gente for pensar nas formas farmacêuticas, né, nas várias apresentações de formas farmacêuticas, nós temos mais de 25.000 apresentações diferentes no mercado. Tá? Quando eu falo em 25.000 apresentações diferentes, vamos pegar, por exemplo, a dipirona. Eu tenho a dipirona, né, que eu tenho dipirona gotas, comprimido, injetável, xarope, supositório, que eu lembro. São 5 apresentações da dipirona, né, que eu lembro agora. Sem falar nessas apresentações, dipirona. Eu tenho dipirona para cada uma dessas apresentações comerciais. De quantos laboratórios? Gente, não sei. São muitos laboratórios que produzem a dipirona. Desde medicamentos genéricos a medicamentos similares. E quando a gente se fala, então, de medicamentos de referência? Eu tenho Anador, eu tenho Magnopirol, eu tenho Novalgina, dipirona tem mais um, eu esqueci agora, dipirona, Magnopirol, Novalgina, e tem mais algum aí que tem o nome comercial, que é conhecido, que tem um nome comercial, que o princípio ativo é dipirona, tá?
Então, é muita coisa que a gente tem, tá? É muita coisa, né? Então, a gente precisa fazer uma seleção de medicamentos, tá? A gente precisa escolher quais os medicamentos que a gente vai deixar presente no hospital. Quais os medicamentos que a gente vai deixar presentes em uma farmácia de dispensação do SUS. A mesma coisa, uma farmácia, né, uma farmácia, uma drogaria, ela não consegue ter todos os medicamentos. Imagina, ela tem 25 mil apresentações comerciais, então ela precisa definir quais ela vai ter, tá? Quais laboratórios que ela vai trabalhar. Por quê? Porque a gente precisa de tudo isso? A gente precisa dessas 25 mil apresentações comerciais? Não, né? A gente não precisa de tudo isso, tá? A gente pode selecionar, mas a questão é, né, como escolher, né, como fazer essa seleção de medicamentos, quais os critérios que eu devo ter na hora de fazer essa seleção. Então, a seleção de medicamentos é um processo na escolha dos medicamentos, tá? E essa escolha, ela vai ser baseada nos critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, que são estabelecidos por uma comissão de farmácia e terapêutica, visando assegurar medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos, com a finalidade de racionalizar seu uso, harmonizar as condutas terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, produção e políticas farmacêuticas. Tá? Então, a seleção de medicamentos, gente, é um processo que acontece em todos os segmentos farmacêuticos. Seja farmácia, seja uma farmácia com manipulação, seja uma farmácia de dispensação do SUS, seja uma drogaria, seja uma farmácia hospitalar, tá? Então, tudo tem esse processo de seleção. Até a indústria, ela trabalha com esse processo de seleção. Por quê? A indústria, quando ela vai fazer a compra da matéria-prima, ela seleciona, né, de qual indústria química, tá? Porque a indústria química é quem produz o princípio ativo. E a indústria farmacêutica, ela vai produzir o medicamento, tá? Então, a gente tem aí vários tipos de indústria. A indústria química, ela não produz os medicamentos. A indústria química, ela só vai produzir o princípio ativo e, além de produzir o princípio ativo, ela vai produzir também os recipientes, né, os outros produtos que são utilizados para fazer o medicamento. Conservantes, corantes, aromatizantes, tá? Os agentes quelantes, enfim. São vários os produtos. Vocês vão começar a ver agora com a Elisa no UC9 todos esses produtos, né, que são utilizados na fabricação dos medicamentos. Então, essa seleção, eu preciso fazer essa seleção em qualquer segmento farmacêutico, eu tenho que trabalhar com esse processo de seleção. A indústria de manipulação, a farmácia de manipulação, é mais ou menos parecido com a indústria, só que ela trabalha numa quantidade menor, mas ela precisa fazer essa seleção também. Ela precisa saber aonde ela vai comprar a matéria-prima que ela vai utilizar para produzir os medicamentos, né, para manipular os medicamentos, tá? O hospital passa por esse processo? Passa. Por quê? Porque o hospital também não pode ter 25 mil apresentações, né, farmacêuticas. É muita coisa. Então, eles vão selecionar também os medicamentos que eles vão estar utilizando, tá? O hospital, a farmácia do SUS, eles vão se basear bastante nos critérios epidemiológicos. Por que critérios epidemiológicos? Eles vão olhar quais são as doenças que predominam aqui na cidade de Piracicaba. Tá? Então, eles vão ter mais medicamentos voltados para essas doenças que predominam. Além disso, tem os aspectos técnicos e econômicos que a gente tem que olhar também. Por que técnicos e econômicos? O medicamento é seguro? O medicamento é eficaz? O medicamento realmente ele é bom? Ele vai ter um efeito terapêutico, né, interessante, tá? Vai utilizar esse medicamento com outros medicamentos, né? Qual é o efeito colateral desses medicamentos, tá? Então, isso tudo é bem importante, esses aspectos técnicos. Além disso, tem o aspecto econômico. Qual é o custo desse medicamento?
tá? Porque tem muitos medicamentos aí que tá no mercado que né, tem um preço muito alto. Então a gente não consegue colocar numa farmácia do SUS, por exemplo, esses medicamentos. Porque imagina se a população toda começar a utilizar, né? O orçamento da prefeitura acaba estourando. Então, esse aspecto econômico, ele é muito importante também, tá? Para a gente saber, né, qual é o medicamento que a gente vai selecionar para usar nos vários segmentos farmacêuticos. Critérios, né? Quais são os critérios? Necessidade do fármaco, tá? Essa necessidade do fármaco tem muito a ver com as características da cidade, tá? Quais são as doenças que predominam na cidade, tá? E também, o que eu preciso, né? Eu preciso de medicamento para diabetes, para colesterol, para hipertensão, eu preciso de analgésico, preciso de anti-inflamatório, eu preciso de antibiótico, que são, de certa forma, os medicamentos que são mais consumidos, tá? Então, eu tenho, né, tem alguns medicamentos que eu tenho necessidade. Por exemplo, malária, aqui em Piracicaba, eu preciso ter medicamento para malária? Né? Lógico que medicamento para malária, ele pode ter outras indicações também, tá? Mas se a gente for pensar só em malária, aqui em Piracicaba eu não vou precisar, né? Porque quando vai aparecer? Deve aparecer o quê? Um caso a cada quantos anos? Isso porque não é nem daqui, né? São pessoas que foram viajar para fora e voltaram com a doença. Então, eu não tenho tanta necessidade de ter um medicamento desse, tá? Manter um estoque de medicamento desse, tá? Por quê? Porque vai perder, né? Com certeza o prazo de validade dele vai expirar. Eu tenho que ver também a eficácia clínica, né? Que é comprovado nos ensaios clínicos, que, né? Isso aqui a gente está falando tanto agora, né? Em relação à vacina, né? Qual é a eficácia dessa vacina, né? Foi comprovada a eficácia clínica dessa vacina nesses ensaios que foram feitos, né, com tantas pessoas, tá? Então, todo medicamento passa por esse processo. E a gente tem que verificar, realmente esses medicamentos, eles apresentaram eficácia, né? Eles foram eficazes? E nesses ensaios também a gente consegue observar a segurança desses medicamentos. Quais são os efeitos colaterais, reações adversas, interações medicamentosas desses medicamentos, tá? E o custo, né? O custo é muito importante também. Além desses 4 itens, tem alguns outros itens que eu preciso observar também. Quais são? A disponibilidade do mercado. Por quê? Porque tem alguns medicamentos que é muito difícil de encontrar, né? Tem alguns medicamentos que são importados. Então, medicamentos importados, gente, sai fora, né, desse processo de seleção. Por quê? Porque esses medicamentos, por exemplo, a Receita Federal faz uma greve, tá? Como aconteceu já, né? Em vários portos aí, a Receita Federal fez uma greve. O que aconteceu? Parou, travou tudo, tá? Não entrava nada por navio, pelos portos, não entrava nada por via aérea, né? Pelo ar, porque os aeroportos, Receita Federal, tudo parado. E aí, o que você vai fazer? Um monte de medicamento foi perdido quando isso aconteceu, tá? Então, quando a gente vai padronizar o medicamento, fazer esse processo de seleção, é uma coisa muito importante para ver, né? A disponibilidade do mercado desse medicamento, né? Como que eu vou encontrar fácil esse medicamento no mercado? Ah, ele é importado. Então, ó, esquece, tá? Porque vai ser difícil de conseguir. Sem falar numa outra coisa, os limites orçamentários, né? Importado vai acompanhar o preço do dólar. Preço do dólar, euro, sobe cada vez mais, né? O real não consegue acompanhar. Então a gente está comprando esse medicamento hoje, o mês que vem, daqui a um ano, a gente não sabe se a gente vai conseguir continuar comprando esse medicamento, devido ao custo dele. Tá? Então, é outro fato importante para a gente pensar. E para finalizar esses critérios, tem a comunidade posológica, tá?
Por exemplo, o que fica mais fácil você tomar? Um medicamento a cada 6 horas ou um medicamento a cada 12 horas? Tá? O medicamento a cada 12 horas é mais fácil de você tomar. Além do que, a chance de você esquecer de tomar aquele medicamento é menor. Porque a cada 6 horas você tem que tomar um de manhãzinha, um perto da hora do almoço, um mais à tarde e um mais à noite. Tá? Aí você vai dormir mais cedo, você já não toma o da noite. Você levanta perdendo hora, você já esquece de tomar o da manhã. Você está trabalhando, você já esquece muitas vezes de tomar o da hora do almoço, né? E o do período da tarde, tá? Então, quanto menor for a dosagem desse medicamento, quanto menor for a posologia desse medicamento, é mais interessante. Se eu tenho 2 medicamentos, um a cada 12 horas e um a cada 6 horas, qual que eu devo selecionar? A cada 12 horas. Se eu tiver um de a cada 12 horas e o outro uma vez ao dia, eu vou selecionar o de uma vez ao dia, tá? Por quê? Porque a chance da pessoa esquecer e a pessoa vai tomar menos medicamentos, que a tendência é interagir menos com os outros medicamentos que ela está tomando também. Agora a gente vai falar sobre uma outra etapa, tá? Que é a etapa da programação de medicamentos. Qual é a quantidade de medicamento necessária para atender uma população? Qual é a quantidade de medicamentos que eu tenho que comprar para não fazer falta, para eu não ficar sem se um cliente aparecer numa drogaria? Qual é a quantidade de medicamentos que eu tenho que comprar no hospital para não faltar medicamentos? Tá? Isso vem a ser a programação. Então, programar consiste em estimular quantidades a serem estimar, né? Programar consiste em estimar, fazer uma estimativa sobre a quantidade de medicamentos que você vai adquirir, para garantir a disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados para um serviço ou rede de serviços, nas quantidades adequadas para atender às necessidades de uma população por um determinado período de tempo. Tá? Então, isso é a programação de medicamentos. É quanto medicamento que eu vou comprar. Para saber isso, o que eu preciso saber? Tá? Uma coisa que é importantíssima. A cada quanto tempo que eu vou comprar o medicamento? Então, eu tenho que saber o período de tempo. Não, toda semana você vai fazer uma compra, tá? Então, toda semana, então eu sei que eu preciso ter medicamentos por uma semana, tá? Posso até colocar um pouquinho a mais, né? Que é aquilo que a gente chama de estoque de segurança, que é para se sair um pouquinho mais daquele medicamento durante aquela semana, não vai faltar, tá? Então, a gente tem que olhar sempre aquele período de tempo. Se você pegar uma farmácia de manipulação, por exemplo, ela não vai comprar medicamento toda semana, matéria-prima toda semana, tá? Ela vai comprar uma vez por mês. Então, eu tenho que ter uma quantidade que vai ser suficiente para o mês. Prefeitura, por exemplo, tá? A prefeitura aqui de Piracicaba, o ano passado, o ano retrasado, nós fomos fazer uma visita, né, para o assistência farmacêutica aqui de Piracicaba. Nós fomos fazer uma visita lá no Almoxarifado. Quando a gente fala no SUS, tá? SUS, hospital, por exemplo, hospital regional, né? Para fazer compra na Santa Casa, no Cana, na Unimed, é mais tranquilo. Por quê? Porque são hospitais filantrópicos. Eles atendem o SUS, mas eles atendem convênios, eles atendem outros particulares, tá? Então, esses hospitais, normalmente, o período de compras dele é semanal, é quinzenal, tá? Então, tem uma facilidade maior para fazer uma compra. Se precisar, já pede. Tá? Uma drogaria, por exemplo, também, né? Tem drogarias que faz pedido, né, semanal. Tem drogarias, essas drogarias de rede, Drogal, Droga Raia, se você for ver, todo dia chega mercadoria para eles. Por quê? Porque eles têm uma central, né, uma distribuidora que é da própria rede. Então, essa distribuidora, ela já compra uma quantidade muito grande de medicamentos, tá? E ela vai comprando o quê? Eu não sei como que funciona o esquema deles,
tá? Mas pode ser que seja quinzenal, pode ser que seja semanal. Então, eles vão comprando e depois eles compram diretamente na indústria, tá? Então, eu acho que deve ser mensal, porque compra já direto na indústria, compra uma quantidade bem grande, né, na indústria, e depois eles vão distribuindo para as farmácias, de acordo com o que sai, né, em cada dia na farmácia, eles vão abastecendo essas farmácias depois, tá? Então, isso daí é importante essa informação, né, a gente saber. Como eu estava falando para vocês, o SUS, se você for ver o hospital, né, regional ou as farmácias municipais, tem o processo, eles são obrigados a fazer o processo de licitação, tá? Por quê? Porque isso é uma lei, né, a gente vai falar também, né, numa das aulas mais para frente, a gente vai falar sobre isso, tá? É um processo super importante, tá? Que a gente tem que fazer, que é para assegurar que a gente está comprando, né? Que o SUS está comprando medicamento do fornecedor mais barato, tá? Para não ter fraude, né? Em todo esse esquema, tá? De compra. Então, aqui em Piracicaba, a compra é realizada uma vez no ano. Então, eu tenho que comprar o medicamento para estar disponível nas farmácias durante o período de um ano. Ou seja, é muita coisa. Imagina a quantidade de medicamento que tem que ser comprado. Tá? Então, é bastante coisa. Então, essa programação, ela tem que ser feita de uma forma muito eficaz. Tá? Eu tenho que ter programas muito bons, né, nos computadores aí para fazer toda essa parte de programação, para saber o quanto que sai por mês de cada um dos medicamentos. Eu tenho que pensar, colocar um pouquinho a mais para a gente conseguir comprar e não deixar faltar nada. Então, quais são alguns requisitos, né, para essa programação de medicamentos? Quando a gente fala principalmente no SUS, tá? Eu tenho que ter uma relação desses medicamentos essenciais, né, que é a REMUME, que a gente tem a lista aqui no SUS, né, da relação dos medicamentos municipais, né, que estão presentes nas farmácias, né, do SUS. Então, eu só vou comprar aquilo que está naquela lista, tá? Que foi lá selecionado. E a mesma coisa vai acontecer com a indústria, com a farmácia de manipulação, com uma drogaria, tá? Com o hospital. Só vai comprar os medicamentos que fazem parte daquela relação dos medicamentos que existem dentro daquele segmento farmacêutico. Eu preciso dispor de dados de consumo e de demanda, a demanda que foi atendida e a demanda não atendida, tá? Então eu tenho que saber quanto que eu consumo, né? Quanto que é o consumo, quanto sai, né? Nessa farmácia, nessa drogaria, de quantas caixas de dipirona gota sai nessa drogaria por mês? Ah, sai 1.000 caixas. E daí eu tenho que olhar também. Teve alguém que já veio aqui o mês passado e não achou o medicamento porque acabou? Ah, teve. Teve umas 300 pessoas que vieram. Ou seja, eu podia ter vendido, além das 1.000 caixinhas que eu vendi, mais 300. Então, eu não posso comprar mais 1.000. Eu tenho que comprar, no mínimo, 1.300. O ideal é eu comprar até um pouco mais para que eu não tenha mais essa demanda não atendida. Sistema de informação e de gestão de estoque eficientes, tá? Então, esse sistema de informação, gente, é muito importante, né? Todo setor, seja farmácia, seja uma drogaria, seja uma manipulação, seja o SUS, seja o que for, tem que ter um sistema de informação, tá? Tem que ter um sistema que faça um gerenciamento de estoque legal, que não cometa falhas. Por quê? Porque daí só por esse sistema eu já consigo saber a quantidade de produtos que eu tenho que comprar. Eu preciso saber o perfil epidemiológico que eu atendo, quais são as doenças que prevalecem. Eu tenho que ter dados populacionais, tá? Esses dados populacionais aí também, eles são importantíssimos. Por quê? Eu tenho que saber quem que prevalece na minha população. São jovens? São idosos? São crianças? Tá? Porque dependendo da faixa etária, é um medicamento que eu vou utilizar.
são medicamentos diferentes que vão ser utilizados. Conhecimento da rede de saúde local, né? O quanto que sai de cada um dos medicamentos, tá? Quanto sai de captopril na farmácia, o quanto que sai de dipirona, tá? Então, tem que conhecer a necessidade da população. Os recursos financeiros, né? Quanto dinheiro que eu tenho para comprar. Se você pegar uma drogaria, né, de bairro, uma drogaria que é menor, o recurso financeiro acaba sendo mais limitado. Se a gente for comparar com uma drogaria São Paulo, com uma Drogal ou com uma Droga Raia, por exemplo, tá? E tem mecanismos de controle e acompanhamento. Quando a gente percebe, né, que o estoque está baixando, o sistema já tem que informar, né? Olha, teu estoque de tal produto lá já está baixando, seria bom estar comprando, tá? Então tem que ter algum mecanismo, né, de controle, acompanhamento, a orientar até os funcionários mesmo em relação a isso, tá? Para que se eles vejam que está baixando o estoque, avisar, né? Porque a gente sabe, muitas vezes o que está no estoque real é uma coisa, o que está no estoque, né, no computador é outro. Tá? Então a gente tem que ficar atento sempre nos dois. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre esse processo de aquisição. Então, aquisição de medicamentos, eu vou comprar os medicamentos, tá? Então, consiste num conjunto de procedimentos pelo qual se efetiva o processo de compra de um medicamento, de acordo com a programação que já foi feita, né, no item anterior, com o objetivo de suprir as necessidades de medicamentos na quantidade, qualidade e menor custo, além de manter a regularidade do sistema de abastecimento, ou seja, você tem que comprar os medicamentos na quantidade que você precisa, os medicamentos têm que ter qualidade, o custo tem que ser o menor custo possível para você adquirir esses medicamentos, para você manter sempre o teu estoque completo. Quando a gente fala, né, nessa parte de aquisição de medicamentos, tem alguns requisitos que a gente tem que pensar. Primeiro, eu tenho que fazer, antes da aquisição, eu tenho que fazer esse processo de seleção de medicamentos, que foi aquilo que a gente já falou, né? Eu vou selecionar, não vou comprar tudo que tem no mercado, eu vou selecionar aquilo que eu vou comprar. Eu tenho que ter uma programação para aquisição, eu tenho que saber o quanto que eu vou comprar, né? Eu tenho que comprar uma quantidade que eu sei que vai ser utilizado naquele período. Eu não posso deixar faltar o medicamento, também não posso deixar sobrar uma quantidade muito grande, para não correr o risco de aquele produto acabar se perdendo pelo prazo de validade. Eu tenho que ter um catálogo de materiais contendo todas as especificações técnicas dos produtos, tá? A farmácia com manipulação, ela é obrigada a manter essas especificações técnicas. Vocês devem estar vendo, né, sobre as boas práticas de manipulação com a Elisa, ela vai falar bastante disso daí para vocês. Além disso, eu tenho que ter cadastro e seleção de fornecedores, tá? Eu tenho que ter fornecedores confiáveis, fornecedores que eu sei que vai me entregar, né, aquele produto no prazo determinado e fornecedores que tenham preços bons, né? Porque todo lugar a gente tem, né, dois tipos de fornecedores. Eu tenho fornecedor bom e tenho fornecedor ruim, né? O que é um fornecedor bom? Ele tem preço bom e ele entrega no prazo. E o fornecedor ruim? Ele não entrega no prazo, tá? Deixa passar, né, o prazo. Ele fala, daqui 3 dias eu entrego. Deu uma semana e nada. Tem alguns lugares também que tem de tudo, mas o preço deles é muito alto, tá? Então a gente tem que fazer, na verdade, 2 planilhinhas, né? Dos fornecedores que são bons e dos fornecedores que não são tão bons assim. Por quê? Porque às vezes a gente compra de um fornecedor e depois a gente esquece, depois de muito tempo, alguém fala, fulano tem esse produto, daí você vai lá, você tenta ver e depois o que vai acontecer? Você não acha mais, você compra, só que a pessoa não te entrega aquele produto, tá? Então, é importante fazer esse cadastro e fazer essa seleção dos fornecedores.
Mais uma etapa, que é o armazenamento, né, dos produtos. O que vem a ser armazenar os produtos? É você você guardar esses produtos, né? E guardar tem que ser guardar em local adequado. Então, o armazenamento, ele consiste num conjunto de procedimentos técnicos, administrativos, que visa assegurar a qualidade dos medicamentos por meio e condições adequadas de estocagem e um controle de estoque eficaz. O armazenamento, na verdade, ele é dividido em 3 partes: recebimento, estocagem e o controle de estoque. Tá? Então, quando eu falo em armazenamento, eu tenho que pensar nessas 3 etapas: recebimento, estocagem e controle de estoque. O que vem a ser o recebimento? O recebimento é a conferência dos produtos que foram solicitados e que foram recebidos. Ou seja, se os medicamentos que foram entregues estão em conformidade com as condições que estão estabelecidas, por exemplo, em um edital, tá? Principalmente se for da prefeitura. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Independente se é uma farmácia municipal, se é uma drogaria, se é uma indústria, tá? Se é um hospital, se é uma drogaria, seja o que for. Sempre quando a gente vai receber algum tipo de medicamento ou até mesmo, né, os acessórios, por exemplo, equipo, seringa, agulha, tá? Um intracate, sei lá, seja o que for. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre pegar a nota fiscal, pegar a nota, né, o pedido, na verdade, pegar a nota fiscal, pegar o pedido que o estabelecimento fez e comparar. E, além disso, olhar com o que essa empresa mandou, tá? Olhar o que chegou dentro das caixas. Então, essa parte de recebimento, ela é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, você pediu, né? Vamos supor lá, 50 frasquinhos de pirona gotas. A empresa te mandou 30, ou seja, está faltando 20. Então, aquele prazo que você já pensou que duraria, não vai durar mais, tá? Então, é importante, né, pra gente verificar depois. Olha, faltaram 20 frascos, tá? Então, a gente vai ter que pegar esses 20 frascos em mais algum lugar, né? Ou então vai ter que antecipar essa compra. Às vezes, o pessoal coloca na nota fiscal 50 frascos, só que na hora eles mandam 30 ou eles mandam 60. Tá? Eles podem mandar uma quantidade a mais ou uma quantidade a menos. Então, é bom a gente sempre ficar atento em relação a isso. E avisar, olha, vocês mandaram a mais, olha, vocês mandaram a menos. Então, o que a gente vai fazer? Vou devolver o que você mandou a mais? Você vai mandar uma outra nota fiscal para mim ou com o valor, né, a menos do que você mandou, ou você vai mandar o restante dos produtos, tá? Então, é bem importante, é uma parte meio chatinha essa parte do recebimento, principalmente né, os locais que recebem muita coisa. E normalmente é assim, quando é feita a compra, já compra várias coisas de uma vez só. E às vezes compra de vários estabelecimentos diferentes. Você vai pegando onde tem o menor preço. Tá? E daí quando chega, começa a chegar tudo de uma vez só. Então você tem que abrir olhar as notas fiscais, abrir as caixas, fazer a conferência da entrada, né, no computador. Então é um processo bem burocrático e que exige muita atenção. E tem o processo da estocagem, tá? A estocagem eu vou falar bem rapidinho aqui, mas a gente vai falar mais depois. Mais para frente a gente vai falar detalhadamente sobre esse processo de estocagem. O estocar consiste em ordenar adequadamente os produtos nas áreas apropriadas, de acordo com as características e condições de conservação exigida. Então, o que é de geladeira, vai para a geladeira. O que pode ser conservado sem geladeira, né, em área, né, temperatura ambiente, vai para a temperatura ambiente. Só que eu tenho que seguir as boas práticas de estocagem de medicamentos, tá? Que o que ela fala?
Essa parte da manipulação, gente, é mais complicado ainda, tá? Por quê? Porque quando o produto chega, eu tenho que deixar o produto em quarentena. Eu tenho que fazer uma análise, um controle de qualidade daquele produto para verificar se ele está em condições de uso ou não, tá? Para os outros locais, para a indústria também, ele tem esse processo, né, de quarentena. Os outros locais depois é mais tranquilo, tá? Porque daí eles vão passar por várias áreas. Eles vão para a recepção. Nessa recepção é visto toda essa parte da conferência do produto. Fez a conferência, vai para a expedição. Na expedição, já vai destinar para guardar esses produtos. Se vai para os locais de grande volume, por exemplo, soro. Soro é grande volume. Equipo, as caixas de equipo é muito grande. Caixa de seringa é muito grande. Então, eu posso estar colocando como grande volume. Medicamentos de controle especial, eu tenho que colocar em armários fechados. Só que se for, por exemplo, uma indústria, tá? Se for uma farmácia de manipulação, que tem muita coisa, se for uma farmácia do SUS, o armário não vai dar conta. Eu preciso de uma sala, tá? Dessa sala tem que ser fechada com chave ou com um cadeado. Tem os produtos termoláveis, né, que são os produtos que precisam da geladeira, e tem os outros produtos que vão para a estocagem geral, tá? Que são os comprimidos, gotas, até as ampolas, mas em quantidade, né, que são caixas menores. Toda a área de armazenamento deve estar livre de poeira, lixo, roedores e insetos, tá? Toda a área de armazenamento tem que ter proteção nas portas, tem que ter proteção nas janelas, se tiver, tá? Tem que ter ar-condicionado para manter a temperatura sempre estável. Além disso, eu tenho que ter os pallets para colocar caixas em cima desses pallets. Nenhuma caixa, nada pode estar encostado no chão, encostado na parede ou encostado no teto, tá? Depois a gente vai falar bastante sobre isso. Além desse processo, uh, é, nós, isso. Aí a distribuição por ordem alfabética, ordem forma farmacêutica, né? Classe farmacêutica, ah, legal. Mas é assim mesmo. É. Hum, entendi. É, e o controle é muito grande, né? Tem que ter controle de temperatura nas salas, controle de temperatura nas geladeiras. Então, é muita coisa. Hum, entendi. Nossa. Aí o estoque não bate de jeito nenhum. É. E é complicado, né, esse estoque, né? Quando o estoque não bate, é muito complicado, porque daí como você vai fazer o controle, né? Como que você vai saber o que você vai ter que comprar, a quantidade que você vai ter que comprar? Então é bem complicado isso. Então esse processo de estocagem é um pouquinho daquilo que a Isabelle falou, né? Então eles são ordenados de forma lógica.
tá? Por exemplo, lá, né, produtos para asma, todos os produtos para asma junto. Leite, que sai muito na farmácia de alto custo também, né? Todos os leites estocados juntos, tá? Então, normalmente essa... Eu imagino. Nossa, gente, eu achei que já vinha meio esclarecido isso, né? Quantas latas eles iam querer no mês. É difícil de fazer isso. Né? Se a criança resolve colocar, sei lá, uma mamadeira a mais, duas mamadeiras a mais, a pessoa fica perdida lá, né, na hora de fazer. É difícil isso daí, não é fácil não. Bom, mas vamos continuar. É, é porque tem que ser suficiente para um mês, né? Tem que ser suficiente para um mês, ou para o bebê, para a criança tomar aquele leite. É, não deve ser muito fácil, não. Então, nesse processo de estocagem, tudo deve ser, né, ordenado de forma lógica. Ou pode ser por ordem farmacêutica, é, por ordem alfabética, tá? Você vai pegando do A e vai até o Z. Uma outra forma também é pela classe farmacêutica, tá? Pela forma farmacêutica. Então, tudo quanto é comprimido, coloca os comprimidos juntos. Gota, coloca a gota junto. Xarope, coloca tudo xarope junto. Às vezes, gota, xarope fica junto. Tudo que é ampola, junto. Tá? Isso também já é uma forma de ajudar na hora de você se localizar. Então, tem que manter uma distância, né, entre os produtos, produtos, a parede, piso e teto. Nada pode ficar encostado, tá? Até os produtos tem que manter uma certa distância. Por quê? Porque se aparecer umidade, uma caixinha vai grudar na outra. E na hora de você tirar, você vai rasgar a embalagem, tá? Se a embalagem estiver danificada, a pessoa que estiver numa drogaria, que ela for comprar, ela não vai querer comprar aquela embalagem danificada, tá? Então, nada encostado com parede, com piso ou com teto. Por quê? Pode aparecer uma infiltração, pode aparecer barata, rato, tá? Pode entrar na caixa do medicamento, né? A parede pode chover e pode escorrer água pela parede, daí você perde aquela caixinha de medicamento. Então, é uma série de exigências. Manuseio inadequado pode afetar a integridade e estabilidade do medicamento, tá? Você deixar o medicamento no lugar muito quente ou no lugar muito frio, tá? Você afeta o medicamento. O medicamento pode mudar até a coloração dele. Todos os medicamentos devem ser conservados nas embalagens originais. Observar sempre o prazo de validade, tá? De preferência uma vez por mês, fazer olhar, né, de forma geral tudo que tem na farmácia, observando o prazo de validade. E isso daí é feito, tá? Farmácia, drogaria, hospital, o pessoal é muito rigoroso com isso. Observar empilhamento máximo permitido para o produto, né? Você vai colocar a caixa de soro, uma caixa em cima da outra. A caixa de baixo pode aguentar no máximo até 5 caixas em cima dela, tá? Então a gente tem que sempre observar a caixa, a última caixa, tá? E daí você vê a quantidade que pode ir em cima daquela caixa. Não deixar produto em contato com o solo direto, em contato com o piso direto. Sempre tem que colocar nos pallets. Os itens mais volumosos, mais pesados, perto da saída. Por quê? É mais fácil para você colocar e é mais fácil para você retirar depois. Medicamentos, termolabs, medicamentos de controle especial, tá?
que esteja deteriorado ou vencido, eles devem ser devolvidos, tá? Normalmente, os controlados devem ser mandados para vigilância sanitária, tá? Medicamentos termoláveis, de preferência devolver para o fabricante para ele dar um destino adequado para aquele medicamento. Conservação. Então, durante o processo de conservação, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, tá? A gente tem que observar a temperatura, a umidade, a luminosidade e o processo de ventilação também. A gente pode falar em temperatura ambiente, é de 15 e 30 graus, tá? No Brasil, a gente sai dessa temperatura ambiente muito fácil. Por quê? Dificilmente a gente fica só no 30 graus, tá? Se a gente for pegar hoje mesmo, quanto que tava? 34 graus, 35 graus, estava um dia bem quente, né? Temperatura quente é acima de 30 graus. Fria ou refrigerada, de 2 a 8 graus, né, que cai bastante em concurso. Local fresco, de 8 a 15 graus e tudo que está no congelador, de 0 a menos 20 graus. Tá? Quando a gente falar de vacinas, a gente vai falar bastante nessa temperatura, de 0 a menos 20 graus. Falando um pouquinho sobre parte de controle de estoque. Então, esse controle de estoque ele deve proporcionar subsídios para determinar as necessidades de aquisição. Então, eu tenho que ter um controle de estoque muito bem. Como que eu consigo fazer esse controle de estoque? Através de um sistema informatizado, tá? Sem esse sistema informatizado é difícil. É impossível? Não é impossível, mas é difícil a gente ter um controle de estoque legal. Garantir a regularidade do abastecimento, né? Eu não posso deixar faltar. Imagina se você vai numa drogaria e falta, né, medicamento, tá? Você volta. Na primeira, segunda vez você até volta, mas depois na terceira vez já não tem de novo, você não volta mais, tá? E a mesma coisa, né? Imagina faltar um medicamento para um paciente que está hospitalizado, né? Você vai falar o que para o médico? Ah, acabou, né? O médico vai simplesmente virar, se vira, né? Ele vai falar isso, né? Se vira, compra, vai atrás, empresta, o paciente precisa, tá? E aí é uma correria, né? E comprar sempre uma quantidade que a gente sabe que vai usar. Por quê? Para evitar as perdas e desperdícios. Às vezes tem medicamento que sai muito, né? De repente, de uma hora para outra, não sai mais. Aí não tem como a gente prever, né, isso. Em hospital acontece muito disso, né? Quando eu trabalhava no hospital era incrível, né? A gente comprava uma quantidade muito grande, daqui a pouco parava, não saía mais o medicamento, tá? Farmácia, drogaria também, né, acontece. Por quê? Porque tem medicamentos que são muito em moda. Ah, agora está na moda usar tal coisa. Agora, por exemplo, nessa época, vitaminas, né? As vitaminas estão com tudo, né? Principalmente com esse Covid, vitamina D, vitamina E, vitamina C, tá? Tudo para aumentar a resistência. Elementos de previsão. Então, eu tenho que ter algumas coisas, né, em mente. Qual é o tempo que eu vou conseguir repor aquele produto? Eu tenho que ter na minha cabeça. Se eu for comprar um produto direto da indústria, vai demorar mais tempo para chegar, tá? Porque a indústria normalmente não é perto, então ela vai demorar um tempo maior para chegar. Se eu comprar direto de uma distribuidora, esse tempo é reduzido. Depende da localização dessa distribuidora. Se você compra hoje de manhã, à tarde já está no estabelecimento. Ou então amanhã já chega. Então é interessante a gente ver esse tempo de reposição. Eu preciso saber estoque mínimo, né? Qual é a quantidade mínima que eu preciso ter em estoque, né? Para aguentar esse tempo de reposição. E eu preciso ter também um estoque de segurança. Por quê? Porque vamos supor, eu tenho lá 20 caixinhas que dá para uma semana. Só que naquela semana saíram 30 caixinhas. Então eu tenho que ter esse estoque de segurança, que é uma quantidade de caixinhas a mais, tá? Para que se sair um pouco mais, eu consiga dar conta. O sistema de controle, que pode ser informatizado ou manual, tá? Ultimamente, né, é mais informatizado que a gente faz.
O manual, o pessoal usava, né, alguns anos atrás, muito aquelas fichinhas Cardex, tá? Eles iam anotando tudo, né? O que entrava, o que saía, eles anotavam naquela ficha. É importante a gente fazer os inventários, né? O inventário nada mais é do que um balanço, tá? Sobre todos os produtos que tem naquele estabelecimento. Então, todo local, ele faz esse inventário. Pelo menos uma vez no ano é obrigatório fazer. Por quê? Para imposto de renda. E tem que ter toda essa parte de documentação e arquivar todo esse processo de todas essas documentações. Falando um pouquinho agora sobre o processo de distribuição. O que vem a ser essa distribuição de medicamentos? Tá? Esse processo de distribuição, ele é bem complexo, tá? Há vários tipos, né, de distribuição. Por exemplo, o almoxarifado da prefeitura compra os medicamentos, depois ele vai distribuir esses medicamentos para o UPA, para o pronto-socorro, para as farmácias municipais, tá? Então, isso seria um processo de distribuição pelo SUS. Drogaria, quando tem rede, normalmente quando tem rede, por exemplo, Drogal, a Raia, a Drogaria São Paulo, o que eles fazem? É a rede que compra, né, os medicamentos para todas as farmácias. Aí, essa rede vai distribuir para cada uma das filiais a quantidade de medicamentos que vai precisar. Tá? Hospital faz a distribuição também de medicamentos. Então, ele pode mandar medicamentos lá para o centro cirúrgico, pode mandar medicamentos para farmácia, né, do centro cirúrgico, para farmácia da emergência, tá, do pronto atendimento, para farmácia dos setores que atende o SUS, que atende convênios, tá? Isso seria esse processo de distribuição. Então, consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno. A distribuição de medicamentos deve garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no controle e informação. Tá? Então, eu sempre tenho que garantir, né, que essa distribuição seja feita rápida, né? Nenhum local dá para ficar esperando tanto tempo o medicamento chegar e tem que ser seguro. Eu tenho que preservar as características dos medicamentos. Então, se for um medicamento de geladeira, como que eu vou fazer? Eu tenho que colocar nas caixas térmicas. Ah, mas a farmácia é aqui pertinho, né? São 2 quarteirões, ou no hospital. Ah, é lá embaixo, eu só tenho que sair aqui do terceiro andar e mandar para a farmácia lá no térreo, que está sem. Seja do jeito que for, caixa térmica, tá? E de preferência até com o uso de um termômetro, que é para você garantir que a temperatura está ficando de 2 a 8 graus, tá? Termômetro já é meio exagero porque ninguém usa, mas segundo as regras da vigilância sanitária, nessas caixas precisa ter o termômetro. A gente vai falar mais para frente também. E para a gente finalizar essa etapa da assistência farmacêutica, nós vamos para a dispensação. Então, o que vem a ser dispensar medicamentos? A dispensação é o ato farmacêutico de distribuir um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a uma apresentação de uma prescrição elaborada por um profissional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa, orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos importantes dessa orientação, entre outros, a ênfase, né, no cumprimento do regime da dosificação, então a pessoa tem que ficar atenta à dose, uma vez ao dia, 2, 3 vezes ao dia, a influência dos alimentos, né, com aquele medicamento, tá? Principalmente, né, o ferro. Tomar ferro com o estômago cheio, tá? Evitar tomar leite junto com o ferro. Por quê? Porque cálcio e ferro não combinam. Os dois vão ser eliminados sem ser metabolizados, sem fazer o efeito dele. Falar um pouquinho também sobre a interação, né, com outros medicamentos.
falar das possíveis reações adversas e condições de conservação do produto. Ou seja, nessa parte da dispensação, nós vamos fornecer informações importantes para a pessoa, tá? Todas as pessoas vão querer essa informação? Não, a gente sabe que não. Tá? Uma drogaria, às vezes é difícil de você conseguir passar as informações, principalmente quando a pessoa faz uso há muito tempo daquele medicamento. Ela já acha que ela sabe tudo sobre ele, então fica mais difícil da gente conseguir passar essas informações, tá? Mas é importante. Farmácia do SUS é um pouco mais fácil da gente conseguir passar, tá? Pena que eles não utilizam esse tempo, muitas vezes, para passar essas informações, tá? Hospital a gente consegue passar essas informações principalmente para médicos e para o pessoal da enfermagem, né? Para o paciente a gente não tem acesso ao paciente, né, diretamente quando a gente está trabalhando num hospital. A dispensação, quando a gente olha, ela tem 3 aspectos, tá? Tem o aspecto legal, o técnico e o aspecto assistencial. O legal, a gente vai olhar a receita, tá? A prescrição. A prescrição atende às normas legais? Então, tem o nome do médico, tem o CRM, tem o carimbo, tem todas as especificações corretas do medicamento. Aquele medicamento está prescrito na receita correta? Tipo, é o medicamento tarja preta, ele está na receita azul? Tá? Então, são coisas que a gente tem que observar bastante, esse aspecto legal. Tem o aspecto técnico também, que eu tenho que conferir o medicamento. Vocês já perceberam que quando você vai para uma farmácia, vai comprar um medicamento psicotrópico, vai comprar um antibiótico, alguma coisa que tenha receita, que essa receita precisa ficar na farmácia, a pessoa que te atende sempre passa para uma outra pessoa olhar para ver se está certo aquilo que está na receita e a caixinha do medicamento. Aí a outra pessoa vai lá e dá um visto atrás também, tá? Então esse processo da conferência é importante para nunca entregar o medicamento errado, tá? Dosagem errada, apresentação errada. E tem o aspecto assistencial também, que é orientar o paciente sobre o uso correto do medicamento. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tem uma atividade que é bem simples, tá? O que você entende por assistência farmacêutica? Pode falar com as tuas palavras. Quais os itens que compõem o ciclo da assistência farmacêutica? E explica as diferenças da assistência farmacêutica nos vários segmentos farmacêuticos. Numa farmácia de manipulação, numa unidade de dispensação do SUS, numa drogaria, num hospital e numa indústria, tá? Que isso aqui tudo foi aquilo que a gente falou hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato e a gente vai conversando.